Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é chegada a hora do meu até logo, desse curto, mas produtivo período como senador da República pelo meu estado de Minas Gerais e da convivência tão engrandecedora com todos os pares dessa Casa Alta do Legislativo brasileiro. Durante esse período, me desdobrei para poder representar o povo do meu estado da melhor maneira possível, honrando as principais causas e ideais das Minas e das Gerais. Quando da minha posse como senador, muitos se lembrarão, no dia 2 de fevereiro desse ano, fiz o compromisso de lutar para construir uma sociedade mais justa, unida, solidária e fraterna, por meio do diálogo e da conciliação, que deve orientar a democracia e a convivência civilizada. Esse é o meu propósito de vida e vou levá-lo comigo aonde quer que esteja. Por isso mesmo, hoje, despedindo-me das senhoras e dos senhores, quero reafirmá-lo. Disse naquela ocasião que meu desejo era juntar-me a cada um na busca por soluções para os graves problemas, principalmente econômicos e sociais, que vivemos no Brasil, que acarretavam na volta da inflação, do desemprego, da fome, da miséria, que infelizmente ainda assola a nossa gente. Por causa desse momento que vivemos no Brasil, o social certamente foi a grande prioridade desse meu período como senador da República. Minha primeira proposição legislativa, junto com o senador, colega e amigo Carlos Fávaro, foi a PEC 01 de 2022, que aprovamos e promulgamos no Congresso Nacional, que garantiu o aumento do Auxílio Brasil, relatada pelo meu colega e amigo Fernando Bezerra, para R$ 600 para todos os brasileiros e brasileiras. Dobrou o auxílio do Vale Gás, garantiu o auxílio para os caminhoneiros naquele momento crítico de aumento dos combustíveis, os caminhoneiros autônomos, e um valor de subsídio para impedir o aumento das passagens de ônibus nos municípios. Fui também o relator da PEC da Proteção Social, que aprovamos aqui nessa casa para garantir a continuidade do Bolsa Família em R$ 600 e dar o mínimo de dignidade às famílias que ainda sofrem com a fome e a miséria. Apresentei o PL 547 para garantir a cota em dobro do Bolsa Família para as mães solo e o PL 625, que institui o 13º desse benefício. Fiquei feliz ao ver que essas propostas foram abraçadas pelos principais candidatos à presidência da República ao longo do período eleitoral e que poderão, em breve, se tornar realidade. Também apresentei o PL 1606, buscando zerar os impostos federais sobre a cesta básica. Nada mais justo no momento em que brasileiras e brasileiros passam por tantas necessidades. Exatamente nesse sentido, também apresentei o PLP 108, que institui o regime voltado à responsabilidade social na elaboração e na condução das políticas públicas que visem ao longo do desenvolvimento e ao bem-estar das pessoas. Digo sempre que a responsabilidade fiscal é fundamental e importantíssima, uma conquista do sistema democrático brasileiro, mas ele não pode ser priorizado por si só, nem colocado à frente da vida e da dignidade das pessoas.
Tão importante como ele é também o regime de responsabilidade social, caríssimo irmão veneziano. E acredito que passou da hora de também implantá-lo no nosso país. É o que sugeri com essa proposta. Além disso, aprovamos aqui no Senado outro projeto que apresentei, que permite a dedução do valor pago do aluguel residencial de quem tem um único imóvel, quem não tem imóvel, no imposto de renda. Tive também a honra de ser o relator da Lei Complementar 191, resultado do PLP 150, que garantiu a contagem de tempo de serviço ao longo da pandemia para servidores da saúde e da segurança tão sacrificados naquele momento, e apresentei o PLP 4, buscando estender esse direito a todos os servidores públicos. Proposta que tanto insisto, junto ao presidente e aos líderes, para que possa ser rapidamente colocada em pauta para fazer justiça aos servidores públicos do nosso país. Na minha área de atuação, a segurança pública, propus o agravamento da pena do crime de homicídio quando praticado por intolerância política ou partidária ou por motivo relacionado à divergência de opinião. E outro, para criar a tipificação do crime de rixa em decorrência de eventos esportivos para tentar diminuir a violência e a impunidade em diversos casos no nosso país, senadora Rose. Tive a honra de ser o relator do projeto da nossa colega senadora Zenaide, do projeto que aprovamos no Senado de forma definitiva, que acaba com a tese absurda da legítima defesa da honra em casos de feminicídio e que impossibilita o uso de circunstâncias atenuantes e redutoras de penas relacionadas à violenta emoção e à defesa relevante do valor moral ou social em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em defesa do meu estado, Minas Gerais, destinei por meio de emendas parlamentares milhares de reais através dos municípios para investimentos nas diversas áreas, especialmente na saúde pública, que ainda carece de tanta atenção de recursos para melhor atender as pessoas que precisam da atenção dos governos. Só para a capital de Belo Horizonte, minha cidade tão querida, fui o relator da mensagem que garantiu 80 milhões de dólares em operação de crédito para recursos na área de mobilidade e revitalização urbana. Minha trajetória sempre foi de dedicação ao serviço público. Comecei a trabalhar aos 14 anos e vivi as dificuldades de todas as pessoas que começam a vida no chão de fábrica. Fui servidor de carreira da segurança e cheguei a delegado-geral de polícia. Com o apoio do grande vice-presidente saudoso José Alencar, minha grande referência na vida pública, fui apresentado ao presidente Lula e assumi, sabatinado por esse Senado da República, aos 31 anos de idade, o cargo de diretor-geral do DENIT e depois fui deputado federal por 2 mandatos. No governo de Minas, tive a honra de servir como secretário de Estado de Saúde e secretário de Estado de Gestão Metropolitana nos governos do professor Anastasia até chegar ao Senado Federal. Ocupei todos esses cargos sempre lembrando de onde vim, da minha essência, das minhas origens, sempre pensando naqueles que mais precisam. Sou filho do Vale do Jequitinhonha. Minha mãe nasceu na cidade do Cerro, assim como meus avós. Conheço todos os rincões de um estado que é a alma do Brasil e sou e procuro tentar viver conectado à realidade de quem conhece o sofrimento da nossa gente, para o qual eu quero e continuarei lutando com afinco enquanto viver. Trabalhei muito, consegui conquistas importantes, mas certamente fiz bem menos do que eu gostaria. E com humildade,
Peço desculpas se em algum momento, buscando fazer o melhor, não consegui suprir as expectativas que sempre são altas e justas. Mas, repito, busquei oferecer o meu melhor. Não poderia terminar esse ciclo sem agradecer a algumas pessoas que são fundamentais na minha vida e que foram essenciais também nesse período em que estive como senador da República por Minas Gerais. A minha família tão querida e abnegada, que sempre foi compreensiva, afetuosa e leal, verdadeiro porto seguro na minha vida. Aos meus amigos do PSD, em especial ao grande conselheiro, meu presidente Gilberto Kassab. Agradeço aos dedicados e exemplares servidores do Senado Federal, na pessoa da doutora Ilana e do doutor Gustavo Saboia, e do consultor-geral do Senado, doutor Danilo Aguiar. Essa casa possui algum dos mais primorosos quadros de pessoal e a eles muito colaboraram com o processo legislativo e com a melhoria dos serviços públicos do Brasil. Faço um agradecimento mais do que especial a toda a equipe do meu gabinete que se dedica e se desdobra dia a dia para desempenhar o melhor trabalho possível em prol de Minas e do país. E o faço com menção especial à nossa querida Melka Mata, que me acompanha há mais de 10 anos. Minha gratidão ao amigo, ministro, professor Anastasia, pelos conselhos sábios e pela confiança no meu trabalho desde 2009. Aos colegas de bancada do PSD, na pessoa do líder Nelsinho, de meu sempre líder e amigo Otto Alencar, senadores Ângelo Coronel, Carlos Fávaro, Daniela Ribeiro, Irajá, Lucas Barreto, Omar Aziz, Sérgio Petecão, Vanderlan, agora a nossa Zenaide Maia, meus sinceros agradecimentos pela acolhida. As minhas colegas senadores, as minhas colegas senadoras e aos meus colegas senadores, deixo o meu carinho e agradecimento pela parceria, companheirismo e trabalho conjunto. Foi uma honra servir o meu Estado e ao meu país ao lado das senhoras e dos senhores. Em especial ao meu amigo, senador, presidente Davi Alcolumbre, amapaense que já deixou uma história indelével, marcada no Brasil e que vai fazer parte dos livros e da história do Senado da República. Minha palavra de agradecimento e lealdade eterna ao meu irmão, permita-me assim dizer, senador presidente Rodrigo Pacheco. Ao longo desses últimos anos, tive a alegria de conviver de perto com uma pessoa espetacular, alguém sensível às causas sociais, dedicado, leal, trabalhador, defensor e garantidor da democracia nesse período tão conturbado, tantas vezes incompreendido e injustiçado. Vossa Excelência, presidente Rodrigo, é um ser humano admirável, que tem e terá muito ainda a colaborar com a nação brasileira. Que sorte o Senado da República e do nosso povo brasileiro tê-lo como presidente dessa casa. Gratidão é a palavra que define esse momento. Gratidão especial ao povo de Minas Gerais, a cada um dos 3,6 milhões de mineiros e mineiras que confiaram em mim o seu voto nas últimas eleições. Ao meu sucessor, desejo muito sucesso e trabalho em favor do Estado, que é a síntese do Brasil. Aonde quer que eu esteja, quero continuar seguindo a minha vocação, servir ao povo de Minas e do Brasil, para garantir cada vez mais desenvolvimento econômico e justiça social, melhoria da qualidade dos serviços públicos e qualidade de vida a todos os brasileiros e brasileiras. Nesse sentido, senador Jean Paul, contem sempre comigo.
Até logo. Muito obrigado a todos. Obrigado, senador Alexandre Silveira, e receba aqui do seu irmão, já que assim definiu, o mais profundo agradecimento em nome da presidência, de todos os colaboradores da presidência, pela presença de Vossa Excelência no Senado. Primeiro, como diretor técnico jurídico da presidência do Senado, enquanto primeiro suplente do professor Anastasia, e depois assumindo o mandato de senador com muita naturalidade, quando todos já o conheciam e até o tratavam como tal. E Vossa Excelência, então, assume o mandato de senador da República e, nesse período que esteve como senador, teve, de fato, um papel primordial, sobretudo na defesa das questões do Estado de Minas Gerais. Eu quero aqui testemunhar o trabalho do senador Alexandre Silveira, que tem uma trajetória política muito densa e muito longa, como diretor-geral do DENIT, que foi no governo do presidente Lula, depois deputado federal por 2 mandatos, sempre muito bem votado, né, votações extraordinárias em Minas Gerais, com reconhecimento das pessoas pelo trabalho do senador Alexandre Silveira, então deputado federal Alexandre Silveira, secretário de Estado de mais de uma pasta no estado de Minas Gerais, o que, inclusive na pasta da saúde, durante o período no estado de Minas Gerais, o que revela a sua capacidade realmente de gestão, a sua capacidade de solução de problemas administrativos, de condução mesmo de uma máquina pública. Vocês têm muita capacidade para isso. Mas acompanhando mais de perto aqui nesse período, primeiro na presidência do Senado e depois como senador no mandato, muitas realizações foram feitas por Vossa Excelência. Talvez de todos os mandatos que tenhamos do Estado de Minas Gerais, o de Vossa Excelência nesse período curto foi o mais realizador, porque até em função do tempo, Vossa Excelência tinha sempre o entendimento de que precisava correr atrás do prejuízo para poder resolver os problemas que lhe chegavam. Então, o senador Alexandre Silveira recebeu dos 853 municípios de Minas, mais de 800 prefeitos municipais de Minas Gerais no seu gabinete no Senado Federal. Mesmo antes de assumir, já atendi, em nome dessa presidência, os prefeitos municipais nas mais diversas demandas, compilando e podendo dar andamento a essas demandas dos prefeitos, de vereadores, de vice-prefeitos do estado de Minas Gerais. Muitas conquistas para Minas Gerais aconteceram nesses últimos tempos. Lembrem-se os senhores, com a ajuda do senador Fernando Bezerra, que compreendeu bem esse tema, nós incluímos 81 municípios do estado de Minas Gerais na área de atuação da SUDENE, inclusive o município de Governador Valadares, que foi um trabalho extraordinário da bancada mineira e devido, evidentemente, além do senador Alexandre Silveira, o senador Carlos Viana, o senador Antônio Anastasia, essa grande realização para essa região que é, obviamente, um marco de desenvolvimento nessa região leste de Minas, o Vale do Rio Doce, na inclusão dos municípios na área da SUDENE. E contamos com a colaboração dos senhores senadores. Conseguimos levar para Minas Gerais, senador Alexandre Silveira, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o único estado do Brasil que tem um tribunal só seu, só para si. É bem verdade que é um estado continental, 853 municípios, mas uma grande realização que era uma luta de mais de 23 anos que se tinha em Brasília para poder levar o Tribunal Regional Federal, e isso contou com a sua articulação, com o seu trabalho, mesmo antes de assumir o mandato de senador da República. Me lembro que Vossa Excelência cuidou de um assunto que para mim é muito caro, que é da minha região, e Vossa Excelência foi até lá para poder resolver, que é o nível do reservatório de Furnas, que é na minha região de origem e que nós sofríamos muito lá com a baixa da água em função da vazão da água para poder abastecer outros reservatórios, e nasceu por iniciativa, por ideia nossa e com a participação do senador Alexandre Silveira, a resolução da ANA que conteve essa vazão e que permitiu a elevação dos reservatórios de Furnas, não só o lá de Passos e da região, mas os reservatórios também subsequentes, além de inúmeras obras, de inúmeras realizações, e certamente os prefeitos e prefeitas de Minas Gerais reconhecem em Vossa Excelência essa liderança, essa sua capacidade de realização, independente de resultado eleitoral, porque o resultado eleitoral é o conjunto de uma série de outras circunstâncias que se somam e que não são reveladoras necessariamente de terem aprovado ou não o seu mandato. Tenho absoluta convicção
que a quase unanimidade dos prefeitos e prefeitas de Minas Gerais reconhece a sua capacidade de trabalho. Tendo apoiado Vossa Excelência ou não, por razões outras, repito, mas todos reconhecem, os deputados federais reconhecem, os deputados estaduais reconhecem, tanto que Vossa Excelência se tornou, de fato, das maiores lideranças políticas que o nosso Estado tem, e a sua votação expressiva agora para a sua candidatura a senadora é reveladora disso, o seu reconhecimento pela opinião pública, o seu reconhecimento pela imprensa como uma pessoa séria, resolutiva, capaz de resolver efetivamente os problemas. Vossa Excelência tem a capacidade de sair do discurso e fazer do discurso a prática. Vossa Excelência é o que o senador Anastasia bem definiu, o dínamo de Minas Gerais, porque tem uma capacidade de trabalho que eu desconheço, alguém que tem a maior capacidade de trabalho que Vossa Excelência. E, obviamente, que isso não foi e não será desperdiçado. Vossa Excelência deixa o Senado nessa legislatura de cabeça erguida, com sentimento de dever cumprido, substituiu muito bem, altamente, um grande guru que nós temos, que é o professor Antônio Anastasia, que está hoje no Tribunal de Contas da União, e sai com a cabeça erguida, com um horizonte pela frente enorme, senador Alexandre Silveira. Minas Gerais não prescindirá de Vossa Excelência, os mineiros não prescindirão de Vossa Excelência e, de fato, essa sua liderança já está concretizada e Minas precisa muito disso e seus colegas senadores. Vou repetir o que disse para o senador Jean Paul, para o senador Paulo Rocha, para o senador Roberto Rocha e por tantos outros. Esta é a sua casa, onde quer que Vossa Excelência esteja, o que destino reservará a Vossa Excelência, ao senador Jean Paul, a tantos colegas, ao senador Carlos Fávaro. Não se esqueçam que esta é a casa dos senhores e das senhoras e que sempre serão muito bem recebidos aqui. E Minas Gerais aplaude de pé, senador Alexandre Silveira, a sua atuação como senador da República. Meu muito obrigado a Vossa Excelência, até nos momentos de dificuldade, de agruras, de dilemas que, sentado nessa cadeira que todo mundo acredita que são só glórias e só louvor, né? Tem muita dificuldade que se carrega ao sentar nessa cadeira. O senador Alexandre Silveira, juntamente com o meu querido presidente Davi Alcolumbre e tantos outros, sempre foram um porto seguro para mim de conselho, de apoio, e eu não posso deixar de reconhecer isso. Então, eu quero fazer esse reconhecimento público, a sua figura pública, a sua figura humana e a importância que Vossa Excelência tem para a política, para Minas Gerais e para esse presidente que Vossa Excelência chamou de irmão e assim permitirei chamar a partir de agora, desde sempre. Muito obrigado, senador Alexandre Silveira.